Olá, gurus! Hoje a gente vai falar da convergência da gestão de riscos cibernéticos e operacionais com a nova 27005. A gestão de riscos preconizada pela 31000 esclarece que ela pode ser usada por qualquer risco, em qualquer domínio, incluindo o risco cibernético e operacional. Uma questão que sempre aparece é saber de que forma podemos fazer esses dois domínios de riscos, né? Ou gerenciar riscos, integrando esse risco cibernético operacional de tal forma que faça sentido serem visualizados lado a lado, até para tomar uma decisão informada, né? Portanto, a gente vai ver aqui nesse vídeo uma abordagem de como isso pode ser feito, utilizando-se como base a orientação da ISO 27005, que esclarece como fazer a gestão de riscos cibernéticos de forma top-down. O que veremos aqui será muito interessante e bastante prático, até para quem não é familiar com riscos cibernéticos. Tá curioso? Então continua no vídeo e vem comigo. Quem ainda não conhece, a ISO 27005, que foi recentemente atualizada, é a norma que orienta o processo de análise de riscos para a segurança da informação ou para um domínio de risco de segurança da informação. Um ponto importante nessa revisão foi a abordagem de gestão de riscos baseada em eventos e baseadas em ativos. Algo inédito e que ainda gerava dúvidas de como poderia ser feito. Eu acho até que foi devido ao surgimento e maior publicidade do conceito aplicado ao FAIR em uma abordagem de riscos quantitativos para risco cibernético que foi tratada essa abordagem na ISO 27005. O FAIR é uma sigla que significa Factor Analysis of Information Risk e possui sua abordagem orientada a cenários de riscos ou eventos, claro, que colocam em risco a segurança da informação. É uma abordagem que busca entender os agentes, as ameaças e perdas associadas aos ativos de informação especificamente. O que é ganho com isso? A gente começa a compreender melhor o risco, mas o que a gente pretende é entender o que é um ativo. Conceitualmente, um ativo é qualquer recurso que tem valor para a empresa e precisa ser protegido. Claro, para os ativos de informação, podem ser dadas informações sigilosas, sistemas de computador, equipamentos, redes, aplicativos e diversos outros que são importantes para a empresa funcionar atualmente, cada vez mais, vamos dizer assim, digitalizado, né? A novidade é que esses ativos, eles podem ser entendidos de dois tipos. Ativos de negócio, lá de cima, processos e informações de valor para as empresas, e ativos de suporte. Veja bem, são componentes de sistemas de informação onde um ou diversos ativos de negócio vão estar sendo suportados. Detalhando um pouquinho mais, o que a gente pode depreender disso é que existem duas abordagens de gestão de riscos definidas na 27005, na ISO 27005. Uma abordagem baseada nesses ativos de suporte, né? E uma abordagem baseada nesses, vamos dizer assim, ativos de negócio ou baseadas em eventos. A abordagem baseada em ativos de suporte busca entender os riscos decorrentes de quê? De falhas de configuração desses ativos que servem como suporte aos ativos de negócio. Por outro lado, os riscos baseados em eventos, eles começam a entender quais são as ameaças que podem afetar os ativos de negócio. Normalmente, para os de suporte, a partir das análises de vulnerabilidade, no tratamento de configurações de controles ou hardening, é possível definir os seus riscos e ver o que tem que ser feito primeiro.
Essa abordagem que parte dos ativos de suporte, a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Tá? Nessa abordagem, o impacto vai depender de quê? Da relevância desse ativo de suporte para os ativos de negócios ou informações e processos de valor para a organização. Então ficou claro, né, que de baixo para cima eu tenho uma relevância do suporte. Isso significa que os riscos nos ativos de suporte vão impactar os ativos de negócio a eles relacionados e que eles suportam. A outra abordagem, eu acho que é bastante inovadora, é uma abordagem baseada em eventos ou top-down. O que significa isso? Normalmente ela é conhecida pela maioria das pessoas que não são ou atuam com segmento de tecnologias ou ativos cibernéticos. Neste segmento de risco baseados em eventos, existem técnicas que identificam fontes, partes interessadas, cenários de risco, probabilidades e impactos de uma forma geral para o negócio. Isso é bem comum para quem não trabalha com tecnologia. Percebam que, ao trazer os riscos cibernéticos, essa abordagem harmoniza o entendimento dos riscos cibernéticos alinhados ao que já é normalmente compreendido por todas as pessoas que não trabalham com riscos cibernéticos, permitindo, inclusive, a utilização de métodos quantitativos como preconizados na metodologia FAIR, já explicado aqui no canal num conteúdo anterior. O uso de métodos quantitativos com riscos monetizados permite aos gestores de risco executar uma análise comparativa entre diversos riscos da empresa e execução de uma análise custo-benefício para a decisão do seu tratamento. Na figura da ISO 27005, podemos identificar as abordagens de avaliação de riscos, onde claramente visualizamos a integração entre essas duas abordagens, produzindo um nível de risco que pode ser de forma quantitativa ou qualitativa. Observem os relacionamentos entre os componentes de riscos, quais sejam a fonte de risco, a probabilidade, a consequência, o nível de risco e os ativos de negócios e de suporte. Eu recomendo a utilização da abordagem top-down com a utilização de alguns componentes para a identificação de riscos. Quais são eles? Primeiro, identificar as preocupações de perdas das partes interessadas pelos ativos de negócio. Isso te ajudará a estabelecer os impactos potenciais e suas principais preocupações. 2. Identificar os principais agentes de ameaças e perdas na segurança da informação. Tá? 3. Montar uma frase que organize a compreensão desse risco para as partes interessadas e para todos os envolvidos. Isso é fundamental. Identificar as fontes ou agentes de ameaça, quer dizer, a frase seria a seguinte, né? A frase seria a seguinte: fontes ou agentes de ameaça executam eventos ou ameaças em ativos de negócio, provocando perdas decorrentes e consequências. Depois, estimar as probabilidades de impacto de acordo com a metodologia e métricas da sua empresa. A lista que eu estou mostrando aqui embaixo mostra um exemplo da visualização de riscos operacionais e cibernéticos em conjunto a partir da utilização de uma abordagem baseada em eventos da ISO 27005. Ou seja, a gente está vendo agentes, ameaças, perdas, ativos de negócio, tipo de risco, probabilidade, impacto e o risco. Então, por exemplo, a gente está vendo aí que cybercriminoso pode efetuar uma ameaça de ransom, provocando uma perda de disponibilidade e num ativo que a gente chama de fornecimento de software SaaS, tá? É um tipo cibernético com um risco muito alto. E o outro, nós temos outros aí na lista que são comparados com esse risco cibernético. Por exemplo, nós temos um gerente provocando fraude, provocando uma perda de integridade num sistema de pagamentos de fornecedores, que é um risco operacional, com um risco alto. Assim, eu consigo montar essa tabela e tomar uma decisão racional
sobre qual risco eu vou priorizar o seu tratamento. Como conclusão, eu gostaria de salientar a importância de ter uma visão integrada de riscos operacionais e cibernéticos, inclusive já que o risco cibernético é um tipo de risco operacional segundo o Acordo da Basileia. Isso é fundamental o entendimento disso. E eu ainda oriento que o uso de métodos quantitativos com riscos monetizados permite adicionalmente aos gestores de riscos, claro, executar uma análise comparativa nos diversos tipos de riscos operacionais da empresa e executar uma análise de custo-benefício para a decisão do seu tratamento. É fundamental ainda que a segunda linha de gestão possa ter a informação dos riscos operacionais de forma integrada para permitir que o board executivo da empresa possua a informação dos riscos de forma completa para que as suas decisões sejam efetivamente informadas. Obrigado a você que assiste o nosso canal, né? Se você gosta desse nosso conteúdo, dá aquele like padrão, se inscreve, compartilha e marca o sininho para ser notificado. O seu like é muito importante para aumentarmos o nosso rating no YouTube e alcançarmos cada vez mais pessoas, ok? Um abraço, até a próxima.